Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. É isso aí. Hoje a gente vai falar dos primórdios da computação gráfica. Eu tenho comigo aqui o Edson Pereira Ramos e nós vamos falar sobre como isso começou e tem bastante história para contar a respeito dessa profissão. O Edson é um dos meus ídolos quando eu era menino e agora ele está aqui comigo compartilhando a história dele também. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um pod... Faz tempo que não é, mas é que você estava torcendo para eu errar de novo. E aí, Edson, legal, como é que você muito tá? bom estar aqui, um prazer estar aqui no Papo de Ponta. Acho que a gente vai ter uma conversa bem legal. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu lembro quando eu falei aqui que você era um dos meus ídolos, eu tinha acho que quantos anos? 17 anos de idade, Por aí. né? 15 anos de idade talvez, e aí foi quando eu vi a primeira vez um computador com uma tela gráfica que era o Windows 3.11 e foi na sua casa. Aí me conta daquela época, assim, como você chegou até ali? Dali pra cá a gente vai compartilhar, mas até ali eu não tenho a história, assim, como é que você chegou, como é que você conseguiu entrar na computação gráfica e chegar naquele ponto? Me fala mais sobre esse primeiro passo do Edson. Vou falar aqui, Edson etapa 1. Pra história. Tá, vamos lá. Isso foi na década de 1980. Então, acho que 86, por aí. Eu entrei numa empresa lá em Campinas, eu morava em Paulínia e fui para Campinas. Né? A empresa chamava Luz para o Caminho. Era uma editora cristã, sem fins lucrativos e tal. E por ali eu fui para ser digitador, né? Digitador de livros, né? Sim. E aí a gente começou ali a aprender a digitar, até super rápido, né? A gente fazia até competição às vezes com a secretária-chefe lá, era muito legal. E digitei muito livro ali. E dali eu acabei indo... a gente cresceu, né? Aquela editora cresceu e eu fui fazendo não só mais a digitação, mas eu fui fazendo capa de livro também. Então eu fui aprendendo por conta própria, né? Sim. Naquela época não tinha internet, estava muito longe disso. Sim. A gente usava muito revistas antes que a gente comprava mensalmente. Instalava software com disquete, né? Uxi. E então a gente vivia comendo revista, né? Da área técnica, de tecnologia e tal. E aí eu fui aprendendo a respeito de CorelDRAW, que eu nunca vi falar, mais gordo, né? Então aprendi o Corel. E aí comecei a brincar um pouco com o CorelDRAW ali. Tinha no jornal também, semanalmente, tinha uma seção, uma coluna de tecnologia também, né? Então a gente não via a hora de chegar quarta-feira, alguma coisa assim, para aparecer aquela seção de tecnologia, que a gente sabia que ia ter alguma coisa da minha área de gráfica, que eu sempre gostei da área gráfica, né? Sim. E a gente comia aquilo ali, né? Tanto a revista quanto a seção, a coluna do jornal. E naquela época ainda que você começou, eu estava ainda nessa empresa, né? Estava lá na Luz pelo Caminho ainda. Sim. Não comecei não, naquela época que eu que você conheci, viu que, né? Eu conhecia essa área. E ali eu já estava casado há pouquinho tempo, né? E aí você foi lá para casa, eu estava fazendo um desenho do CorelDRAW, acho que era um carro, uma Ferrari, alguma coisa assim, eu não me lembro que eu tinha desenhado. E aí, só que era todo, só o wireframe lá, né, no Corel. Sim. Aí quando eu apertei para renderizar, que foi desenhando o Corel todo, a Ferrari toda vermelha, sombra, pneu, aí tu, que legal isso aqui e tal, né? Sim. E aí eu falei, você quer aprender? Pô, quero. Então vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Aí te dei a primeira vez que você usou um mouse. Sim. Toma aqui, esse jogo aqui é paciência. Brinca de paciência aí. E eu travei o computador de madrugada, porque eu jogando paciência a noite inteira. E eu jogava uma, abria outra, jogava outra, abria outra. Eu não ia fechando os jogos e uma hora travou. Era um 386, eu acho que você tinha. Acho que 286. Era 286? Era 286. Porque eu comprei o primeiro 386, então já foi bem depois, né? Verdade, 286.
Então Cara, aí foi o primeiro contato seu, foi usando o joguinho Paciência para aprender a usar o mouse. Eu me lembro que você mostrou também um software chamado Banner, lembra que tinha? Tinha Banner, né? A gente fazia animaçõezinhas de pequenas propagandas para aplicar depois, né? Sim. No trabalho que a gente fosse fazer para o cliente, né? Impressora LX300 colorida. Era bem simples, né? Era bem primário aquilo, né? Mas era bem fantástico. rudimentar, Mas na era verdade, fantástico né? naquela época. Para nós, para aquela época, era coisa linda, né? Aquela animação sendo feita ali, troca de fonte, os efeitos prontos ali, muito legal. Naquela época, assim, esse papo de ponta aqui, o pessoal que está assistindo vai ter que buscar um pouco mais lá atrás. Quem é mais antigo vai entender algumas coisas. Quem está chegando agora vai pegar do meio para o fim, porque a gente vai falar um idioma aqui que talvez vocês não conheçam. Naquela época, você tinha um software que instalava no computador chamado MS-DOS. Aí você instalava o MS-DOS, que era o sistema operacional do computador. Aí depois você vinha com os disquetes e instalava o Windows, que era como se fosse um programa a mais do MS-DOS. Aí você instalava o Windows. Aí dentro do Windows tinha os aplicativos, porque o Windows dava para instalar alguns aplicativos como se fossem extensões. Então, o Word, Excel, que você vê hoje aí como se fosse um software, era meio que uma extensão do Windows que você colocava lá dentro. E o Windows foi o primeiro que veio com o mouse, né? E eu não tinha conhecimento nenhum de informática. Naquela época eu me lembro que eu conheci porque fui para sua casa. Eu não fui para sua casa para conhecer. Eu estava lá e de repente conheci esse negócio. E aí ele falou: você quer aprender? Eu falei: quero aprender. Aí eu brinquei com esse negócio e ele me deu orientação. Agora você vai procurar um curso desse programa ou desse programa. Isso foi, eu me lembro o ano que eu fui fazer esse curso. Foi o ano de 1994. Ou seja, se você começou, que você marcou aqui para mim, em 86 mais ou menos, você já tinha uns 10 anos de profissão com a parte gráfica. Deveria ser isso mais ou menos. Acho né? que uns 8 anos. Por aí. Uns 6, 8, sei lá, uns 8 anos de que você já trabalhava com aquilo. Quando eu vi, aí você me orientou: faz esse curso aqui. Aí eu fui fazer um curso de CorelDRAW, que era o CorelDRAW 3. Acho que uma das coisas que eu me orgulho mais assim de te passar, na verdade, foi a questão da leitura, né? Sim. Eu falava: cara, aqui na capa você é uma pessoa e aqui nessa contracapa você vai ser outra pessoa. Sim. Então come livro. Sim, né? Graças a Deus. E hoje ele é um absurdo aí de biblioteca que ele tem, a leitura que ele tem, vasta, né? E é bem isso mesmo. Você é uma pessoa antes e depois de um livro. Isso aí de fato realmente é fantástico. Aí eu fiz o curso, né? E depois que eu fiz o curso, eu comecei a fazer a editoração eletrônica em casa. Aí fazia cartão de visita, fazia folder, fazia a capinha da banda. Eu conto essa história em alguns vídeos, eu conto essa história que eu fazia as capinhas da banda. Isso foi em 1994. Como eu estava chegando nessa época para poder trabalhar com isso, eu dei meio que sorte, vamos falar assim, que como eu não era muito bom ainda naquilo ali, porque eu estava começando, acho que muita gente vai estar me assistindo aqui, está nos assistindo que está começando, está naquela fase do começo. Em 95 surgiu a web. Então eu estava começando algo, para mim tanto faz aprender a editoração eletrônica como aprender a web. Era algo novo para mim as duas coisas. Falei, mas a editoração eletrônica eu sou o último a chegar. Na web eu talvez seja um dos primeiros, né? Então eu vou investir meu tempo nisso. Então eu comecei a pegar lá o CorelDRAW, o Photoshop, que era o 2.5, e comecei a ver como aquilo se transformava em páginas de internet. Aí começa o meu trabalho de full stack nessa área. Em 95, quando surgiu a web. Em 96 eu criei meu primeiro site, até quando eu montei aquela empresa próxima da tua casa. Aí eu fiz uma página lá. Eu me lembro até hoje. Tinha uma página que era a homepage. E nela falava quem eu era. E tinha para sites pessoais tanto o valor, sites empresariais tantos. Bem a copy horrível, sabe? Bem ruinzinho, fundinho de camurça, aquelas coisas bem feinhas. Mas eu acho que foi a primeira página que eu coloquei no ar. Foi em 97. Aí foi o mesmo ano que eu conheci a Tecnoponta, que hoje nós estamos aqui na Tecnoponta. Foi quando eu comecei a programar. Bom, aí o Edson, nesse momento ali, que foi a primeira etapa, eu quero sincronizar as histórias para a gente poder depois bater o papo como estamos hoje e para onde nós vamos.
Então eu comecei ali adolescente, 15, 16 anos, você me orientando, e eu sempre falo que se não tivesse conhecido o Edson, talvez eu seria uma outra coisa, porque foi aquilo que me chamou, acho que o meu primeiro passo foi através olhando você fazendo, era fantástico para mim, assim, falar, cara, esse negócio é muito legal, eu quero ser isso aqui quando crescer. Então foi ali que foi o primeiro passo mesmo, pode ser culpa sua. Meia culpa. Aí você veio até essa parte ali que é a editoração eletrônica. Depois a gente foi por caminhos diferentes, né? Porque aí eu fui pra web e você continuou na editoração eletrônica, até o ponto que você veio pra Baixada Santista. Me conta esse trecho aí. Foi em 2000, né? Um pouco antes de 2000 eu já tinha começado com a parte de web, mas aí era em 97, por aí, 98. Que aí eu comecei a ir para essa área, mas até então era editoração na veia, né? Chegou a fazer o Expo Site, não foi? Fizemos. Antes do Expo Site, ainda como editoração eletrônica, a gente fez muito jornal, né? Fiz muito jornal, muita revista, muito anúncio, livro pra caramba também. Eu me divertia com isso aí, eu sempre gostei, né? Tinha foto, tinha texto, tinha cor, era comigo, né? Sim. Então a gente criou muito também, né? Muita criação de anúncio e tal, foi muito bom essa coisa de aprimorar a criatividade, assim, ajudou bastante, né? E aí com a coisa da internet, né, putz, agora a bola da vez é isso aí, né, tava começando a bolha, né, a bolha já até estourou em alguns momentos, mas tava começando a bolha naquela época, né? E a gente teve uma visão assim de fazer esse Expo Site. O que era o Expo Site? Era uma coisa que hoje seria uma rede social, mas na época nem tinha rede social. Sim. Mas a gente pensou em fazer uma rede de feiras. Sim. Né? Profissionais, né? E para termos contatos com as empresas, irmos nas feiras físicas e transformar aquilo depois em páginas do Expo Site ali. Então criamos... Era o início da fanpage. Criamos logo pra caramba, de tudo quanto é feira. A gente criou uma feira, existia uma feira física, nós criamos uma feira virtual com um logo próprio, e a ideia era correr atrás de patrocínio, correr atrás de clientes para popular essas feiras virtuais da gente aí. Né? Pós-feira, né? Mas a gente não tinha conhecimento de marketing, não tinha conhecimento de nada disso, nem da própria internet, né? Sim. E os clientes muito menos, né? Sim. O que eles tinham naquela época era o KD, que ninguém achava nada na internet. Você tinha que cadastrar no KD. Se tivesse cadastrado, aparecia. Se não tivesse cadastrado, você não achava ninguém. A menos que no cartão de visita tivesse o endereço. O enderecinho ali, senão você não ia achar ninguém, né? Sim. Então, é nessa época que a gente tenta trazer essa ideia do Expo Site. Sim. E aí não virou, né? O cliente não via valor naquilo, agregado aquilo, porque não tinha imaginação, nem a gente também. Sim. Nem a gente tinha a ideia do valor agregado, né? Entendeu? Eu tive uma das apresentações que eu fiz, uma das entrevistas que eu fiz aqui foi com um grande amigo meu chamado Gustavo Litt. E você está falando de uma época que foi bem essa época, então se você pesquisar depois lá nos nossos episódios, ele vai pegar essa época. Ele pensou em fazer uma rede social. Ninguém sabia, não existia esse conceito. Esse termo, né? Ele pensou em fazer um local onde as pessoas pudessem postar os seus currículos e as outras pessoas pudessem consultar os currículos, que basicamente é o LinkedIn. Na mesma época, eu estava fazendo os mapas digitais, que era, na verdade, de repente o Waze ou o Google Maps. Uhum. E você estava fazendo o Expo Site, que poderia ser, de repente, a parte corporativa do Instagram. Isso, né? do Facebook, alguma coisa assim. Eu falei pra ele aqui, ele não concordou muito porque ele era muito mais novo do que... Ele é mais novo do que eu, mais novo que você. Então ele falou, não, é porque eu tinha 14 anos, eu não tinha expectativa de onde isso ia chegar, porque eu tinha 14 anos. Aí eu falei, não, mas eu já tinha 20, eu já sabia o que eu estava fazendo. E você já não, você já era mais velho, sabia. Nós não estávamos no Vale do Silício. Se nós estivéssemos no Vale do Silício, a gente estava contando uma outra história aqui. Poxa, bem diferente. Entendeu? Como você estava lá em Campinas, a gente estava em Santos, São Paulo, a gente não estava onde as coisas estavam acontecendo, as ideias que a gente criou naquela época não tinham o mesmo
embalo. Imagina se nós tivéssemos... Imagina o Expo Site no Vale do Silício A gente naquela não tinha uma cultura, né? Não tinha uma Sim. cultura generalizada disso aqui no Brasil. A cultura estava efervescendo ainda, mas lá nos Estados Unidos, né? Como você está falando. Sim. Então, eles lá tinham já preparando as visões futuras do que seria aquilo. Sim. Tinha muito mais espaço, né? Sim. Muito mais oportunidades, porque já sabia os passos que viriam. Agora a gente aqui era no chute, né, meu? Era no feeling, né? Pô, acho que isso aqui vai dar. Literalmente no chute, porque 94 foi quando a gente foi tetra. Era só isso que a gente pensava, né? Era do Romário no Bebeco. Ninguém queria saber do Edinho, do Gustavo, do Emerson fazendo tecnologia. O negócio era os gols do Romário. Eu fui num banco, na época, para tentar apresentar a ideia do Expo Site lá em São Paulo. Sim. Uma mesona cheia de granfino, um nego grande. Mas a gente não sabia nem o que apresentar para eles, assim, de como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui? Como é que, né? Sim. Nem eu sabia. Sim, entendeu? Como monetizar, né? Era muito complicado. Na época era muito complicado. Hoje a gente olhando para trás fala, putz, bastava um tantinho assim de ideia ou de persistência, né? Você falou do livro, né? Que você é uma pessoa antes. Na capa você é uma pessoa e na contracapa você já... Na última capa, né? Contracapa, depois ela já inventou que é a segunda. Você vira uma outra pessoa. Tem um livro que explica bem todos os nossos erros quando a gente era mais jovem fazendo essas coisas. Que se fosse hoje, a gente não cometeria. É um livro chamado Plataforma. Que é um estudo que foi feito com base em todas as plataformas que deram certo. Quais são os elementos que elas têm que ter. Então ele nomeou cada elemento para fazer. Hoje, eu consigo ver claramente em que fase estava o Expo Site, em que fase estava lá o LinkedIn do Gustavo e os mapas. Onde que cada um completaria o outro para poder formar uma grande plataforma. Sabe? Plataforma. Pode olhar depois. É muito legal. Legal. Vou adquirir, vou ler sim. Essa é a indicação. Uma coisa que você estava falando do mouse, né? Do Windows ali. O primeiro contato que eu tive com o mouse foi no DOS, usando o Ventura Publisher, que é da Xerox, né? Xerox. Eles tinham o Ventura de DOS e eles já usavam o mouse. Ele foi a primeira. Foram eles que criaram, né? Foram eles que criaram a ideia do mouse. Que criaram o mouse, né? O primeiro contato que eu tive com o mouse foi usando esse Ventura Publisher. Acho que tinha uns 15 disquetes, cara, daquele disquetão assim, para instalar. Mas era já aquele método WYSIWYG, né, que a gente fala, né? What you see is what you get. O que você vê é o que você tem, né? Então, você colocava a foto no lugar, o texto, cara, era em DOS isso aí, não tinha nem o Windows ainda. Né? Aí quando veio o Windows com o mouse, já era acostumado a usar. Mas você vê que a própria Xerox não deu valor porque onde ao que ela mouse. estava fazendo. Sim. E absurdo, né? Quando olha pra trás e fala, putz, o que eu fiz lá? Essa história é maravilhosa. Aliás, vou indicar pro pessoal que está assistindo a gente, tem um filme chamado Piratas do Vale do Silício, em português. Excelente. Esse filme mostra exatamente a história da Xerox, da Apple e da Microsoft, né? Aí ele mostra exatamente esse início nosso aí que tá falando da parte da tecnologia, ele mostra bem esse início, ó, Piratas do Vale do Silício. Sensacional, recomendo. Todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que assistir isso aí. Né? Que é o começo disso aqui. Mas vamos voltar. Aí você aí começou a trabalhar já meio que um pouco a parte web, mas era mais front-end, né? Sim. Naquela época você trabalhava mais no front-end, não é isso? Isso. Quando eu vim para Santos, né, morar em Santos, que aí eu fui trabalhar na USP, e aí eu fiquei, acho que uns 7 anos ali na USP, trabalhando front, né? Pensando o projeto, pensando a solução, né? Cuidando às vezes do projeto com o time, mas a parte do front, né? Mas eu já ia me metendo com o back também. Sim. Naquela época a gente usava o ASP, né? Sim. E fiz o curso de ASP contigo. Acho que foi comigo ou foi com o Rogério? Não, acho que foi com o Rogério. Acho que foi com o Rogério. Fiz o curso de ASP com o Rogério. A história do curso de ASP na Tecnoponta é assim, quem deu o primeiro curso de ASP na Tecnoponta foi o Marcos, que era um dos sócios da LBM, que era um provedor de internet. Ele deu curso de ASP para ensinar as pessoas a fazerem uma tecnologia nova que estava vindo no provedor, no Windows Server 2000, que estava lá com essa funcionalidade.
Aí foi o Marcos. Aí eu fui aluno dele. Depois eu assumi esse treinamento. E treinei muita gente no ASP. O Rogério foi meu aluno no ASP. E aí depois o Rogério foi dar aula de ASP e você foi aluno dele. Tá. Essa é a história do ASP na Tecnoponto. É verdade, a apostila foi você que fez. Foi, porque... porque o Marcos ele veio com a novidade, ele veio com a inovação, mas ele deu uma turma e depois não foi mais. Aí eu assumi, aí eu estruturei o curso. Eu lembro. Você refez a apostila dele toda. Aí o Rogério já assumiu esses treinamentos. Eu fui aluno do Rogério em Delphi. Eu aprendi a programar com o Rogério em Delphi em 97. Nós estamos chegando aqui nesse ponto. Em 97 eu aprendi a programar com o Rogério. E eu trabalhava como front-end porque eu já tinha combinado a parte de tecnologia, Corel, Photoshop com HTML. Na época a gente usava o Microsoft Frontpage ou o Macromedia Dreamweaver. Eram esses os softwares da época que a gente usava. Também usei todos esses. Frontpage nem tanto, Frontpage, não gostava. Ele era meio Word para web, não era muito legal. Macromedia era fera. Mas o Dreamweaver era muito bom. Eu me certifiquei na Macromedia. Então, a gente usava, no final, a Dreamweaver e usava as ferramentas gráficas. Depois o Core e o Photoshop eu abandonei porque fui participar de alguns congressos da Macromedia e conheci o Fireworks. Aí ficou Fireworks e Dreamweaver, era o curso de Web Design, que é hoje chamado de Front-End. O ASP, ele veio, e aí eu fui aprender o ASP, só que eu já sabia programar com o Rogério. E aí depois eu ensinei o Rogério como é que programava para a web. Aí ele ficou, os cursos de programação, o curso de programação era o Rogério. E eu era de front-end. Então ele fazia o back-end, eu fazia o front-end, e a gente seguiu durante muito tempo fazendo isso. Então, aí nesse período de... Eu já estou em 2000, hein? Já passei de 2000. Por isso eu estou correndo contigo. Por isso estou tentando buscar os aninhos atrás. Quer mais para trás? Não. Eu acho que não tem mais. Tem uma coisa, mas a gente vai falar. Continua. Antes de 2000 era mais a parte de editoração eletrônica mesmo. Usei muito programa diferente, PageMaker, Quark Express, que eu gosto muito mais do que o PageMaker. Fiz muito jornal de PageMaker, mas era horrível. Era muito trabalhoso. E teve o Quark? Continua firme e forte aí. Existe ele ainda? Existe. Porque o PageMaker virou o InDesign, né? O InDesign é que abraçou ali, né? E virou outro nome com outras componentes que a Adobe tinha, né? Traz um pouco de Photoshop, por aí vai, né? O InDesign é muito bom. Sim. Né? Mas o Quark eu gostava mais. Na época não tinha o InDesign ainda, era o PageMaker, e o Quark para mim era muito mais rápido de desenvolver revista, livro, aquela questão de mudar, pega a página 1 com a última, penúltima, segunda com a penúltima, gerar o book para poder imprimir, né? Eu gostava mais, ele tinha mais controle, né? Então eu usei bastante isso, Photoshop pra caramba, né? Acho que eu usei o 1, depois usei o 2, acho que o 1 foi com o Macintosh. Aí do 2 e 2.5 para frente eu já usei um pouco no Windows também, né? E já passei bastante tempo lá trabalhando com agência de publicidade, antes de 2000, né? Sim. Aí, mexendo com CorelDRAW, mexendo com Illustrator, com esses programas todos, já como para gerar fotolito, para levar para gráfica e tal. Então a gente fazia uma consultoria para as agências de publicidade. Chegavam às vezes com um arquivo do Corel lá que não gerava o PostScript, né, que a gente falava, para poder soltar o fotolito, né? Não tinha PDF naquela época, né? Não, veio depois e também era uma briga. No começo do PDF a gente não entendia nada. Como é que fazia aquilo, né? A gente tinha um software próprio junto da impressora que gerava o fotolito, né? Que ele ali fazia o PostScript da coisa, né? A gente até gerava um PDF, mas o PDF era gerado depois um PostScript do PDF. Entendi. Mas aí o PDF virou padrão, né? Até hoje aí é o que a gente usa para tudo, né? Eu acho que quando a Adobe abriu o código e falou open source, aí o negócio cresce. Pois é. Que é o que realmente solidifica, consolida as coisas, é isso, né? Você abre para o mundo participa, o mundo deixa mais funcional, né? O cara tá ali segurando a coisa, vai até um dado limite, né? Então aí trabalhei bastante como consultoria para agências de publicidade. Por isso, o cara vinha com um arquivo Corel, não dava problema para fechar o PostScript, por exemplo.
Aí ia ver, ele tinha colocado muita camada de degradê. Hoje a gente nem fala disso, nem pensa nisso, porque a máquina é tão poderosa hoje que não tá nem aí. Né, faz hoje. Pois é, não tá nem aí com quantas camadas de degradê. Quem que pensa nisso hoje? Naquela época não, opa, vamos usar até 150 camadas para não dar muito problema. Ah, não, mas tá dando faixa. Ah, põe 180, parou a faixa? Então não deixa de dar 256 não, porque vai dar pau. Sim. Tinha todo esse problema, né, naquela época lá. Tô falando aqui agora, falando contigo e lembrando, né, porque eu nem lembrava mais disso. Mão na massa total, né? Então era muito legal. A gente acabava criando manuais para os clientes, usa assim, usa assado, né? Photoshop também foi muito bom. A gente usava, naquela época a gente usava scanner cilíndrico. Para nós era uma coisa maravilhosa, cara. Era um cilindro de acrílico e você colocava o slide colorido, slide grande, ele ficava girando como se fosse uma lâmpada estroboscópica assim e ia mapeando aquela foto. Uma qualidade maravilhosa do scanner feito com aquilo ali, da imagem, né? E ainda usando monitor de analógico no Macintosh. Aquilo para quem estava acostumado com monitor âmbar, monitor verde, no Windows, no DOS, aí tu vê uma máquina daquela com um tubo desse tamanho, com um monte de cor. Cara, era maravilhoso. Eu curtia pra caramba trabalhar com foto, tratamento de fotos naquela época. Hoje é muito feijão com arroz já, né? Todo mundo já faz. O Canva, mas não sei o quê. Eu anotei aqui pra gente falar sobre o Canva, mas vamos falar isso aqui, não vou falar de futuro. Eu anotei aqui sobre o Canva. Isso aí quem domina é a Júlia. Isso aí. Mas eu quero falar contigo sobre ele, mas de forma conceitual, não como mexe nele. Né? Mas vamos lá. Aí você começou já a misturar a parte da editoração eletrônica, a parte de visual, a parte do design com a parte do back-end e começou já a vir para essa área. Porque eu peguei muito de ti, né? Essa coisa do dinâmico, né? Não é mais estático. Eu fiquei o tempo todo acostumado com o estático, porque eu era artista gráfico, né? Então, o que eu gostava de ver era aquilo ali, minha produção gráfica impressa. Né? Mas aí depois você começa a pensar... Que aquilo pode se mexer? Exatamente, né? Que aquele dado pode ser alterado conforme o tempo, então ele não fica morto, né? Algoritmo, inteligência, começa a ter uma outra... exatamente. Aí, caramba, isso aqui é interessante, isso aqui, né? E foi quando... Aí foi o inverso, né? Aí eu vi você fazendo, e aí eu fiquei com o interesse de fazer... E aí você é que era o meu modelo, então, né? Fala, pô, quero fazer o que o Emerson tá fazendo. Aí. Nessa época, aí eu vou pedir agora pro Vander passar pra gente um videozinho pra gente comentar. Nessa época foi quando você veio pra Santos. Sim, e tava aí, mexendo com flash ainda. Isso, aí eu falei assim, vem pra cá e vamos trabalhar junto, que foi quando a gente, pra equilibrar os conhecimentos aqui, né? Eu e você, a gente fazia as mesmas coisas juntos. E aí, nesse momento, eu quero que o Vander passe um videozinho pra gente comentar em cima dele. Essa época foi uma época bem difícil pra mim, né? Porque eu vinha de Campinas, que a esposa não queria mais, tua irmã, né? Não queria mais ficar lá, tava com saudade da família e tal. E a gente veio com a cara e com a coragem pra Santos, sem emprego, sem nada, né? E aí a gente começou lá contigo, fazendo alguns bicos, alguns serviços para clientes que eu tinha lá de Campinas, mas ali na expectativa... Mas você atendia Luz para o Caminho ou era uma outra editora que estava depois? Já era a empresa que eu trabalhava, Você fazia uma agência de publicidade e tal, e uns clientes que eu tinha por lá fazendo jornal e revista. Eu posso dizer que você foi um dos primeiros home office nessa ocasião. É verdade. Você fazia de lá. Eu fazia bem afastado deles, tudo por telefone ali, né? Fazendo. Então foi uma época bem difícil e tudo era novidade, né? Novidade de trabalhar contigo ali, novidade ter que trabalhar com clientes de longe, né? E a gente querendo dar certo também, o Flash. A gente naquela época a gente estava querendo colocar ações dinâmicas no Flash. Sim, que era o ActionScript. Vou fazer os mapas digitais também. Exato, que a gente estava... Que aí eu acho que eu te introduzi também na questão do XML, né? A gente começou a pensar em XML como uma base de dados para alterar valores, né? E aí a gente nessa época aí a gente tá tentando colocar o XML no Flash para fazer a animação, para poder entregar fotografias num álbum fotográfico. Exato. Vamos ver aqui. Bem legal. O Vander vai passar pra gente aí, só pra gente poder lembrar dessa fase. Estamos aqui no backsite registrando
como que o pessoal trabalhava antes de ir para a sala nova? Já que essa é a sala onde tudo começou. Não tinha nem um terço que tem hoje, mas era aqui. Desde a casa da Dona Helena. Deixa eu mostrar a casa da Dona Helena. Então era assim, era num quarto que ela emprestou pra gente, e a gente começou a montar o escritório aqui trabalhava a Elaine, com todo o conforto, essa zona que é a mesa dela. Aqui nós tínhamos a área de trabalho do Thiago. Falta o Júnior. O Júnior já sentava aqui antes de não estar mais entre nós, que agora ele estava na... Como que é o nome da firma que ele está lá? X-Corp. Parece X-Men, mas não é. Vou fazer um depoimento aqui do pessoal que trabalhava sem camisa na época, né? De bermuda, olha lá, chinela havaianas. Esse era mais ou menos o uniforme do backside quando tudo começou. Quantos anos você tinha aí? Lembra? Você lembra? Quando você veio pra Santos, você tinha quantos anos? Tinha cara de moleque ali, mas eu já tinha uns 30 e alguma coisinha já. Tinha mesmo? 31, mais ou menos. Eu tinha... isso aí é o ano 2000. Isso. Foi bem então. Esse momento aí do ano 2000. No ano 2000 eu tinha 25 anos de idade. Porque eu me lembro que quando eu tinha 15, eu fiz um mapa. Você vai lembrar, quando eu tinha 15, a minha mãe tinha liberado um quartinho nos fundos da casa dela lá, que eu montei um clubinho, que era um escritorinho de mentira. Era molecão, tinha 14, 15 anos. E aí eu tinha o que lá? Uma caneta, papel, um caderno, uma mesinha, e eu fingia que era uma empresa. Tipo, isso veio desde muito pequena. Que eu até brinco que eu me juntava naquele meu clubinho, pra poder, a gente dava de skate, e eu juntava com os meus amigos pra gente poder planejar. Vamos fazer uma rampa de skate? Vamos, então vamos lá. E eu fazia. Quem tem... a gente consegue material, o outro tem ferramenta, então eu vou desenhar aqui, aí fazia, como tem que fazer, cortava, serrava. Eu tinha feito curso de marcenaria com 12, e aí a gente fez a rampa de skate. Eu lembro que foi o final de semana inteiro fazendo uma rampa de skate. Eu lembro dessa rampa de skate, hein? Lembra? Lembro. E era lá nos fundos da casa da minha mãe que fazia. E quando a rampa ficou pronta, todo mundo pegou o skate pra andar, e eu não achava graça andar de skate, porque a minha brincadeira foi coordenar os meus amigos pra fazer a rampa de skate. Aquilo que era eu. O andar de skate já era... eu tô de folga. Próxima. Vou andar de skate. E eu fazia muito essas coisas. E minha mãe, ela pegou e liberou aquele quartinho lá nos fundos para eu poder fazer os meus desenhos. E aí, lá naquele quartinho, eu tinha 15 anos, eu me lembro disso. Eu desenhei quem eu queria ser eu lembro do ano 2000, porque eu lembro porque é o seguinte, o ano 2000 era cabalístico, né? A gente falava assim, o mundo vai acabar no 2000. Então eu falei, no ano 2000 eu escrevi mais ou menos como eu queria estar no 2000. Eu escrevi assim, eu quero ter tal coisa, eu quero ser tal pessoa. Eu meio que me projetei no meu sonho de quem eu queria ser quando eu crescer com 15. E aí eu fiz um desenho e falei assim, então eu tenho que dividir isso em 10 etapas e esse ano eu tenho que fazer só tal coisa. E eu, desde os 15, já fui meio que aprender alguma coisa, sabe, fazer não sei o quê. E graças a Deus, no ano 2000 era esse ano aí. E eu já achava, nesse ano, que eu já estava muito além do que eu tinha sonhado aos 15. Porque eu já estava com o meu carro, com a minha empresinha ali, que era essa empresa que a gente viu aí, já era o comecinho de tudo, era uma startup, né? Então eu já tinha a minha empresa, que era um sonho, já tinha o meu carrinho, já estava com a minha família, tanto que, né, a Laís chegava pequenininha ali. Então nessa ocasião que eu estava filmando ali pro futuro, que eu falava, vocês vão ver aqui no futuro, tal, não sei o quê, era porque pra mim aquilo ali era como se falar, agora vamos ver como eu vou ser com 35. Sabe, já era meio que uma projeção de onde eu ia chegar. Eu acho fantástico. A gente olhando hoje para esse vídeo aí, a gente vê a diferença entre quem é empreendedor e quem não é. Né? O empreendedor, ele consegue olhar para o hoje, mas já projetando, já vislumbrando a realidade do futuro. Parece assim, não é um sonho. Na cabeça dele já está concretizado. É só os passos que precisam ser dados, mas já está aqui, já está pronto. Né? Então, isso dá para ver bem ali, porque você fala no vídeo como se fosse no passado. Olha como era
Mas a gente tava lá naquela época. Sim, sim, sim. Tava filmando há 23 anos. Sim, sim. Né? Então, olha como era o computador, olha como era o nosso uniforme. Sim. Né? Bermuda sem camisa. Né? E a gente ali trabalhando, mano, para de encher o saco, cara. Eu tô quebrando a cabeça pra resolver esse problema aqui. Que história é essa do Era? Moleque maluco, né? Pô, meu. O cara mal começou, já tá pensando em 10 anos na frente. Sim. Mas é uma projeção realmente de um coração que vê aquilo como real, né? É um pouco de insanidade. É insanidade, mas faz acontecer, né? Acho que isso que é muito legal. O empreendedor, diferente de quem não empreende, né? Não estou desmerecendo quem não empreende. Sim. Né? Eu mesmo não sou empreendedor, mas a gente valoriza muito quem produz, quem executa, é muito legal. Mas a vida do empreendedor Mas a também. visão do empreendedor que rala pra caramba, né, meu? Então, rala pra caramba. Você não tem noção. Quem olha pro empreendedor pensa assim, é o cara que se deu bem, é o cara que deu sorte. Meu, não tem nada a ver com isso. Teve sim uma visão muito clara do que queria lá na frente e soube muito bem os passos a dar e soube muito bem levantar quando tropeçava. Sim. E assim, nem tudo está perdido, né? Sim. Consegue, né? Isso não deu certo, mas eu vou tentar de outra forma. Essa é a história de todos os empreendedores que eu já ouvi. Essa é a história. O cara que Thomas Edison, para inventar a lâmpada, sei lá, o cara explodiu 10 mil outros filamentos que não deram certo, pô. Sim. Até dar certo. Qualquer outro pode dizer, desiste dessa aí, na 30ª vai embora, vai fazer outra coisa da vida. Sim. Mas o cara na sei lá quanta milésima lá, ele acertou. Né? Então, tinha uma clareza, né, que vai dar certo. E aí eu vou ralar muito para isso dar certo. Essa que são duas características aí, né? Ter visão e não ter preguiça, não ter descanso. Né? Eu sou cristão, né, e tem um texto na Bíblia que fala do preguiçoso, né? O preguiçoso, ele fala assim, tem um leão lá fora. O livro de Provérbios fala isso. Quer dizer, o leão lá fora é a minha desculpa para não fazer. Entendeu? Sim. Eu estou sempre arrumando uma desculpa para não fazer. É o leão. Sim. Né? O empreendedor fala, que leão? Aquele gatinho ali, dá-lhe um bico nesse gato aí. Pronto, adoro carne de leão. Né? Sem qualquer... Pronto. Amo gato, cancelado, tá? Eu também. Vou Tem trazer nada meu contra gato. gato. Vou trazer meu gato pra cá. Mas acho que essa é uma coisa bem assim que a gente vê. Mas assim, Edson, se eu falar isso aí, eu fico meio sem graça. Mas assim, você não tem noção. Eu sei que eu sou empreendedor. Só que eu aprendi depois, quando eu fiz a faculdade de administração, porque eu não sabia que eu era um empreendedor, porque eu não sabia o que era um empreendedor. Mas tá lá, né? Então, o empreendedorismo é uma habilidade humana que você nasce com ela. É muito difícil você aprender se você não é. É a mesma coisa assim, por exemplo, stand-up. Achei super legal fazer stand-up. Pô, mas eu não sou uma pessoa tão engraçada. O cara nasceu engraçado. A maioria desses caras que fazem stand-up, ele já era engraçado na 3ª série. Ele já tem aquele lado do humor. Então tem gente que tem um lado do humor, tem gente que tem um lado dessa insanidade que é o empreendedorismo. Eu falo assim, muitas vezes eu tive vontade da estabilidade que é você ter um grande emprego. Pô, cara, tu não acha? Aliás, eu conto isso aí sempre nos vídeos que eu faço. Eu comecei a empreender por falta de oportunidade. Eu não comecei a empreender porque... Mas eu tava louco. O meu sonho era trabalhar em São Paulo. Eu queria vir para trabalhar em São Paulo. Hoje eu trabalho em São Paulo, mas já é de um outro jeito. Mas eu tinha um sonho de ir trabalhar em São Paulo. Eu sempre tinha esse negócio para trabalhar em São Paulo. Era o meu sonho. Mas não vinha a São Paulo, vamos fazer uns bicos aqui. Só que conforme foi passando, aqueles meus bicos, eu fui estruturando melhor isso, fui estudando de capa a capa, aquela história toda. Fui adquirindo conhecimento. E quando as oportunidades foram chegando, elas não eram tão boas quanto as coisas que eu já estava conseguindo fazer sozinho. Então, teoricamente, a sina do empreendedorismo me segue a vida inteira porque sempre eu estou além das oportunidades que chegam. Mas tem esse ponto de ver oportunidade, onde muita gente não enxerga, né? O emprego é a oportunidade. Você fala, opa, peraí, mas se eu fizer por fora, sim, e eu conseguir tais e tais clientes, eu vou conseguir o mesmo valor. Sim. Ou vou conseguir até mais.
E aí o cara não resiste, né? Sim, sim. E acaba tentando porque tá no sangue. E é uma coisa mesmo de você é ou se você não é. Porque olha só que interessante. Eu e meu irmão, a gente foi criado do mesmo jeito. A gente comeu o mesmo arroz e feijão. A gente dividiu os mesmos espaços, dormia junto, comia junto, era tudo junto. Só que o meu irmão é feliz com uma instabilidade. Se ele não tiver a estabilidade, ele pode às vezes até ganhar mais, mas ele não é feliz sem a estabilidade. E eu sou feliz com a oportunidade. Se você me der, às vezes, um teto, pode ser até alto, eu não sou feliz, por mais que aquilo possa me dar tranquilidade, mas não me traz felicidade. Eu gosto desse game. Então, pra mim, não é tão dolorido quando parece ser. Não é um esforço. Não há tipo assim, ai caramba, eu preciso ser mais empreendedor para poder... Não, eu não faço isso com esforço. Não há, olha, eu vou ser mais esforçado. Não acho que tem a ver com a preguiça. Eu acho que tem a ver com gostar de brincar com o leão. Não que eu não queira enfrentar o leão ou tenha mais disposição de enfrentar o leão. É como se fosse assim, adoro leões. Entendeu? Então eu vou lá, às vezes me arranha, às vezes arranca um pedaço da perna, mas eu gosto dessa brincadeira. Então eu acho que tem muito mais a ver de ser feliz com o que você faz, não tem muito a ver com... Eu sou assim, então vai chegar lá, posso de repente morrer velho, sem nada, com a ideia de conquistar o mundo com carrinho de pipoca. Mas eu vou ser sempre esse tipo de cara. O que é... Todo mundo tem na família algum empreendedor que deu certo, que é um tio de repente que tá lá, e um empreendedor que deu errado, que fala, sempre fica tentando, não consegue nada. Cara, esses caras são iguais. É que um acertou, outro não acertou, mas eles nasceram empreendedores. Eu não sei se tem muito essa... Eu não vejo isso como uma vantagem. Quando eu fui para a faculdade de administração, aí a faculdade de administração ela forma administradores. E teoricamente uma empresa tem o administrador, o empreendedor e o investidor. Então na escola, na faculdade, ensinava o empreendedor na terceira pessoa. Ou seja, olha, quando vocês forem trabalhar, vocês vão encontrar sempre tem um cara que põe o dinheiro e um que é o idealizador, que é o empreendedor e o investidor. E você tem que botar aquilo tudo em ordem, que você é o administrador. E eles ficavam falando o tempo todo na terceira pessoa em relação ao empreendedor. Investidor não, porque o dinheiro da minha mão quica. Porque se chegar, eu já compro uma mesa para fazer um podcast, eu não acumulo dinheiro. Eu sempre estou investindo no próximo empreendimento. Agora, como empreendedor, quando eles falavam na terceira pessoa, eu ficava olhando e falava, cara, eu acho que eu tô aqui aprendendo, mas eu acho que eu sou aquele cara ali, eu não sou esse cara aqui. Mas eu conseguia identificar esses papéis naquela ocasião. O administrador, o líder, o gerente, ele tem uma habilidade, que é a gestão. O investidor, ele consegue ver, coloca tem que votar 1,5 ou 2. E o empreendedor, cara, se não ganhar nada, mas estiver fazendo, no final, alguém agradecer ou sorrir porque ganhou aquilo ali, para ele tá pago. Então é uma coisa meio maluca, assim, sabe? Que vai roteando junto. Nessa época aí, foi uma época que nós estávamos no ano 2000. Era o final de uma jornada, né? Aí eu brinco com o pessoal. O pessoal que trabalha comigo não me suporta nessas minhas brincadeiras, né? O pessoal fala assim, ó, eu começo a explicar, o cara fala, não concordo que é assim, não concordo que é assim, eu não acho que deve ser feito assim, pode ser feito assim. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vim do futuro. De onde eu vim, já tá pronto. É assim que se faz. Entendeu? É que você, como tá vivendo hoje e não veio de onde eu vim, vocês não entendem o que eu tô falando. Aí o pessoal, pronto. Lá vem ele com essa história. Lá vem, vai começar. Aí quando passa o tempo, começam a surgir as coisas, começam a dar nome. Agora existe o Scrum. Já fazíamos isso lá, só que não tinha nome. Aí eu falo, tá vendo só? Tô falando pra você, eu só não lembrava os nomes. Eu vim do futuro, mas não lembro os nomes. Então as coisas vão acontecendo. Aí eu quero te mostrar um pedacinho do vídeo, que é aquele outro pedaço lá, para você ver o que aquilo ali se transformou. Aquele pedaço lá. Até pro pessoal também ver assim, que fim teve essa startup, né? Era minha equipe, é o local onde eu produzo as minhas coisas. Seja bem-vindo ao Backside. Aqui nós desenvolvemos aplicativos, que nós desenvolvemos sites, aplicações para web, que a gente faz toda essa parada aí. E esse aqui é o telefonão onde sempre o aplicativo que a gente estiver lançando, o aplicativo que estiver sendo colocado à prova, ele é apresentado aqui, né? Então assim que o nosso cliente chega, geralmente está o aplicativo dele rodando aqui, ou o site dele rodando aqui, ele já se vê dentro do processo. Vamos fazer um tour aqui.
que é onde fica a galera do monitoramento da internet. Olha o Ivanzito aí. E aí? Depois eu mando o link aí do podcast nosso. E aqui a gente faz o monitoramento dos servidores, é o local onde a gente consegue controlar o que está acontecendo. E o Ivan é o cara que toma conta da nuvem. Né, Ivanzito? Senhor. E aí nós temos o nosso espaço para tomar o nosso café. Então, um local onde a gente fica batendo o nosso papo. E os nossos produtos são colocados aqui, que são os produtos em que o cliente compra as coisas. E tem lá, né, o Best Studio, a própria Tecnoponta, que é a novidade, tem a Move Creative, são os nossos produtos. Os nossos projetos que estão em andamento, eles ficam nessa parede aqui, que é o nosso momento de fazer a gestão dos clientes que estão caminhando, os projetos que estão em andamento. Aqui é o nosso Kanban, ele funciona por aqui. E eu vou mostrar aqui o ambiente de desenvolvimento, passando aqui por um dos nossos experts, o Renato. Bom. Tá na hora do almoço, aqui a gente está meio que revezando. E cada expert senta numa baia, né? Pode ter aí, de repente, às vezes um ou dois monitores, dependendo do gosto. Por exemplo, aqui, ó, espaço que do Léo tá almoçando. Aí ele trabalha com 2 monitores. Tem o Mac também para poder validar os aplicativos da Apple. E a gestão aqui é 100% baseada nos indicadores que cada equipe tem. Já do lado de cá, vamos conhecer aqui, a gente tem a equipe que faz a produção gráfica, os front-enders, né, os caras que fazem a produção. Tá aqui, ó, o Vander, que quase nunca aparece. E aí, Vander, beleza? É o editor do vídeo, tá lá editando mais um vídeo e tá fazendo a gente produzir essas coisas aqui. Mesmo esquema, né? O pessoal aqui trabalha também com base nos indicadores. E aí tá aqui a Gabriela almoçando e tá o espaço que cada profissional, cada expert, cada especialista ocupa. E tem a sala que é o nosso War Room. Esse lugar aqui é um dos lugares que eu mais gosto de trabalhar, porque é o lugar onde eu lidero a galera. Deixa eu tirar esse documento para cá, que ele é confidencial. Então, daqui eu lidero a galera. Então eu sento nesse lugar aqui, os especialistas vão se dividindo e a gente vai fazendo a pauta do que tiver que estar acontecendo aqui dentro. Também eu tenho ali o Vitor. Dá um oi aí, Vitor. O Vitor também trabalha aqui lidera a equipe, já está no nível mais avançado. E a gente tem uma lousa que eu amo para escrever aqui, que é uma lousa gigantão, bem gigante, onde a gente coloca todos os nossos principais tópicos da reunião. E também tenho aqui um dos melhores cafés de Santos, onde aí eu tomo o meu café e no final de dia, se tiver um happy hourzinho, a gente também de repente abusa ali, toma alguma coisinha gelada, tá bom? Então esse é o espaço que a gente tem aqui para trabalhar na fábrica, no desenvolvimento de aplicações web e aplicativos pelo Backside. E aí? É engraçado ver, né? Eu acho que eu tava falando para essa galera. Parece um deparo, assim. Né? Então eu tava falando para essa galera. Eu acho que quando eu tava lá no ano 2000, na sala, na casa da minha mãe ali fazendo, eu tava dizendo assim, olha como era aqui. Eu tava dizendo para essa galera aqui, que tá chegando hoje, vendo. Assim, a pessoa que tá assistindo a gente, olha como era. E eu vou ter que fazer o quê? Um dia gravar novamente e dizer pro pessoal do futuro como é que é o de hoje. Como é que é o de tá hoje. Né? Como é que você tá hoje? Me fala o que você está fazendo, onde você está trabalhando, o que você está produzindo. Eu trabalho na Cogni, uma empresa de São Paulo, nova. Não é uma startup, mas é uma empresa nova. Veio de uma outra empresa, foi uma divisão que fizeram, específica para trabalhar com produto, com aplicativo, né? Sim. E a gente tem os produtos próprios da gente ali, mais voltados para a área de loyalty e de gamificação, né? Fidelização. Temos aplicativos também na área de esportes, né? Os clientes bons, bem legais. A gente começou fazendo um aplicativo para Orlando City. Sim. Usando Salesforce, usando React, né, como front hoje em dia. Hoje eu não desenvolvo mais, né? Sim. Eu lidero times lá para desenvolver esses aplicativos ou para dar suporte aos clientes, né? E é sempre um desafio novo também, né? Sim. Que a gente participa da criação do app, né?
Criação da ideia, da aplicação, e quando precisa a gente põe a mão na massa, como eu tinha te falado hoje, né? Sim. Pus a mão na massa lá hoje, não é muito meu costume mais, mas foi muito gostoso, é muito bom a gente poder desenvolver, né? Então, trabalho bastante com isso agora, né? Com aplicativos mesmo, mobile, nem tanto web mais, é bem aplicação mobile mesmo, né? Mobile, cada hora alguém fala de um jeito, eu né? falo tudo em português, cara. Quando eu converso com o pessoal aqui, eu falo, gente, pra mim móvel, mouse... aplicativo móvel, Isso, etc. pra mim mouse é mouse e não é uma língua, não é o idioma americano que eu tenho que saber que é um rato. Não, mouse chama mouse, é ali. Mobile ou mobile, pra mim é tudo... Eu tenho um inglês rebuscado do Pac Vitaru, entendeu? Então aí tem uma outra forma de falar. Então aplicações móveis é o que a gente faz mais lá. Sim. Mais na área de fidelização, né, loyalty, na área de esportes também na área de bem de consumo, sim. B2B, né, é o que a gente tem desenvolvido lá, tem sido bem legal, uma pegada nova. Eu entrei faz 7 anos nessa empresa, vinha da área de educação à distância, com uma galera da minha idade, até gente mais velha. Fui convidado para trabalhar nessa empresa e eu cheguei lá, tomei um susto, porque acho que o cara mais velho, acho que tinha metade da minha idade. Né? Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas realmente eu fui para lá justamente pelo desafio, né? Sim. Como vai ser, como vai ser daqui a 10 anos, né? Que tecnologias vão haver, o que vai estar sendo feito, né? Sim. Então, aí eu falei, bom, a molecada nova tá aí com todo o pique do que está acontecendo agora e já com muita visão de futuro também. Então eu falei, vou entrar nessa também para aprender com eles e ensiná-los também. Sim. Né? Tanto que eles me chamam de pai lá na empresa. Todo mundo me chama de pai. Os mais novos que eu e os mais velhos que eu me chamam de pai. Né? Tem algum motivo? Algum apelido? É bullying ou foi... Por que foi? Porque de onde veio? O dono da empresa trabalhava comigo nessa empresa de educação à distância. Sim. E aí eu ajudei ele em situações pessoais dele e tal. Ele falou, pô, pra mim você é como se fosse um pai. Sei. E aí ele começou a me chamar de pai lá na empresa. Entendi. E ele meio que incentiva a galera a me chamar de pai. Então todo mundo me chama de pai lá. Então, para mim foi bem legal poder trocar experiências com a molecada nova. Sim. Que a gente, querendo ou não, vai ficando velho, vai ficando com as nossas esquisitices, né? Com os nossos tiques, com os nossos costumes, né? Às vezes resistentes em algumas coisas que para nós está confortável, né? Naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz. Sim. Então eu falei, vou pegar essa galera pela frente aí, vamos ver o que vai dar, né? Vou me jogar dessa vez. Vou me jogar. E foi com bastante temor mesmo. Sim. A questão do leão, né? Pra mim, eu olhei ali, eu tava numa cova de leões ali, né? A molecada toda recém-formada, com tudo que é novo, né? E eu já mais antigo, né? Sim. Mas tem sido uma troca boa. Eu tenho aprendido muito com eles, mas eles têm aprendido bastante comigo também. Então tá sendo bom. É a mentoria, né? Eu não tenho a menor dúvida. Eu teria o maior prazer de poder trabalhar contigo. Eu tentei por um tempinho tão pequeno, né? Já deu pra fazer ali. Acho que o único vídeo que eu dei naquela época foi o privilégio de ter você ali. Uhum. Eu costumo dizer que tinha assim, eu tenho os caras, na minha concepção, que foram os caras que me transformaram ali naquela pessoa, né? Assim, você, o Rogério, tem uns que não sabem disso, como por exemplo o João Shen, que escutar a gente não vai entender. Ele fala, pô, mas eu nunca trabalhei com esse cara, de onde que esse cara tirou que eu sou alguma coisa? O próprio Jorge Mello também, que eram pessoas que eu admirava por empreender, outros eu admirava porque sabia uma coisa, outras eu admirava porque tinham uma habilidade. Eu falei que se um dia eu acerto na Mega Sena, o Dream Team tá pronto para montar o grande Facebook do Brasil. Eu sei quem são os caras que fariam isso ficar, e você certamente seria um dos caras que estaria ali do meu lado, porque eu fico ali, né, tentando ver como é que eu consigo fazer para poder conseguir montar esse time, mas é difícil. O empreendedor conseguir ali é super difícil, mas você certamente é um dos caras. O teu papel é de mentor, né? E eu tenho um trabalho que eu estou falando a respeito
o profissional full stack, eu nem estou chamando mais de programador full stack, porque para mim agora você desenvolver uma aplicação web e entregar para o mundo de forma como uma solução tem muito mais a ver do que só código. Então eu nem chamo mais de programador full stack, eu chamo de profissional full stack. E na Tecnoponto a gente criou uma carreira chamada o Full Stack 2.0. O 2.0, que seria a nova versão do Full Stack, seria o cara que entende do negócio, entende do processo de desenvolvimento, de como aquilo tem que ser feito, início, meio e fim, desde entender a dor do cliente até entregar o remédio certo. Essa parada toda... Isso é o full. Isso é o Full Stack. Então, só que os programadores Full Stack, que são os que programam front-end e back-end, eles se sentem ofendidos quando a gente fala que isso é o full. Porque parece que... Não, o Full Stack é o cara que sabe fazer o front-end e o back-end. Então eu intitulei como 2.0. Seria o Full Stack versão 2. Não que não seria, não que aquilo não é esse full, entendeu? Então o cara que é programador front-end é um bom programador front-end, é uma profissão. O cara que é back-end, é uma profissão. O cara que sabe os dois é sim, o Full Stack é uma profissão. Mas para ser o Full Stack 2.0 tem que dar um passo além e enxergar a solução como um todo. Aí eu falo que é o profissional chamado, aí é o Full Stack 2.0. E eu acho que você é um Full Stack 2.0. Porque você domina todo o processo. Da ideia até virar uma aplicação publicada sendo lançada no hotel. Você sabe todo o processo. Então, para mim, você é um Full Stack 2.0. Em ação, sim. Você só não está no framework, que é na parte de codificar. Ou de codar, como a molecada fala, né? Mas você está, sim, no processo inteiro. Então, você faz parte do processo. E no caso... E ninguém me enrola, né? E no caso de estar codando, eu estou usando aqui o termo que o pessoal utiliza. Usa hoje, né? No caso de estar codando, você é um mentor, porque você pode não estar codando hoje, mas você já fez muito... Pô, a nossa aplicação lá tem 16 milhões de código. Tem o pessoal que chegou agora, nem que queira, e for o melhor digitador do mundo, ficar só digitando código, não vai alcançar 25 anos de história de quem está ali. Então não tem jeito. De repente hoje eu não me lembro alguma coisa, já tenho que pegar os óculos para poder enxergar, já não me lembro muito bem alguma coisa, mas espera aí, amiguinho, vamos lá que as coisas não são bem assim. Eu acho que o que pega mesmo nesse Full Stack 2.0, o que dá o valor a mais do que a ideia de Full Stack técnico, né, é a visão de negócio. Entendeu? O cara que está montando uma empresa hoje e quer ser da área de tecnologia, ele tem que entender que ele não pode ser bom só tecnicamente. Ele tem que ter visão de mercado, ele tem que ter visão de negócio, ele tem que conhecer o negócio do cliente dele. As melhores práticas. Muito disso, né? Todas as partes técnicas, né? UI, UX, né? Experiência de usuário, né? Então eu tenho que saber a dor do cara que quer ganhar dinheiro com aquele negócio e quero saber a dor do cara que está usando aquilo que ele quer vender. Tem que saber tudo, entender de tudo, né? Para aí sim, com a técnica na mão, eu entregar o melhor em termos de custo, em termos de valor, em termos de resultado, né? Então, por exemplo, a gente pegou agora não, né? A gente pegou um cliente, pode falar? Pode, vontade. A gente pegou um cliente, a Grendene, e assim como a Marfrig, enfim, né? A gente chega num cliente e a gente começa a conversar com o cliente, fazer o assessment que a gente fala ali, né? Para entender o cara. E a gente não entende nada do linguajar dos caras. Do vocabulário técnico do negócio deles. Né? Então, é isso que eu falo, chamo de melhores práticas. E aí, no final do processo, tu tá conversando de igual para igual com ele. Sim. E é isso que precisa. Sim, né? É isso aí. Eu, na minha reunião com os caras, eu fico aqui com o celular, o cara fala uma palavra lá, o que ele tá falando? Já aqui escondidinho, procura. Ele tá falando tal coisa. Beleza, então agora já sei. Quando eu for falar, eu vou falar a mesma palavra, mas agora já sabendo do que se trata. Entendeu? Sim, sim. E ele vai também sentindo que que você tá se esforçando. Ou estou me esforçando ou que eu realmente entendo. Não importa, o que importa é ali. Não, é que o convívio. Há comprometimento. Exato. Há o comprometimento. Então, hoje, a questão do negócio, a questão de saber a informação e qual é a fonte da informação, porque hoje a moeda é a informação, né? Sim. Mas
da onde surgiu aquela informação, a fonte daquela informação é muito importante para nós. Sim, sim. Entendeu? Do que só saber, chegou um dado aqui, vamos Manipular e entregar. Então, mas é isso que eu estava falando de melhores práticas. Eu falo assim, o primeiro programa que eu fiz chamava Personal Designer. Era um software que o cara pegava e imprimia cartão de visita colocando o nome do vendedor. Esse programa que eu fiz era em Delphi, não existia internet. E por que eu fiz aquilo? Porque eu automatizei o trabalho do design gráfico. Porque eu era designer gráfico. Eu aprendi com você e sob a sua orientação. E depois eu fui programar, eu fiz o quê? Eu fui programar o que eu sabia, que era design gráfico. Quando chegou a internet, eu comecei a fazer site. Qual foi o segundo software que eu fiz? Foi o eSolution, que era uma ferramenta para fazer site. Mas por quê? Porque eu sabia fazer site. Então a ferramenta fazer site, ninguém iria competir comigo. E eu tinha uma solução bem completa, que era a ferramenta de fazer site, e ela era incrível, como se fosse um WordPress, né, hoje, como se fosse um Joomla e tal. Uhum. Ela é incrível, porque ela existe a versão 2 e está indo para a versão 3. Dela hoje, ela é incrível, só que eu não ganhava dinheiro com aquilo ali, eu não conseguia fazer resultado, eu não conseguia viver daquilo. E aí eu falei, cara, alguma coisa está errada, e me enfiei na faculdade de administração. Tu não tinha identificado ainda o negócio até se duvidar, né? Mas olha lá, aí eu fui fazer administração. Com a faculdade de administração, eu comecei a organizar a casa. Na minha opinião, foi a gestão que fez o backsite sair daquele patamar que a gente viu no começo para o final. Uhum. Não foi tecnologia. Exato. Não foi. O que transformou transformou uma coisa no outro foi a faculdade de gestão. Mas aí o que eu fiz? Já criei o eSolution 2, que são ferramentas de gestão. E o site se transformou parte disso, que é o marketing. Uhum. E é fantástico. Hoje a gente tem milhares de usuários usando a ferramenta. Se hoje eu estou aqui na Tecnoponta, no papel que estou, foi porque o backsite prosperou e eu pude estar fazendo o que eu fiz para estar aqui. Sim. Então aquilo deu muito certo. Que era esse negócio. Aí quando eu comecei a trabalhar, comecei a implementar isso em órgãos públicos, eu fui estudar sobre gestão pública, que é uma das minhas pós-graduação. E aí na gestão pública eu peguei e automatizei um processo de gestão de processos gigantesco. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se você pegar um cliente que é comércio, você já sabe o front e o back, vai estudar comércio, vai estudar estoque, exatamente, vai estudar, entendeu? É disso que eu estou falando. Isso aí. Quando eu falo as melhores práticas, é assim, cara, eu fechei o negócio com um cemitério, vai entender o negócio do cara. Isso que eu falo que são as melhores práticas, é você mergulhar naquilo. Porque você gera oportunidades. Sim. Se você fica só com a parte técnica, sim, as tuas oportunidades se limitam muito a entregar o que ele pediu. Mas se você tem visão, até com esse mesmo cliente você pode criar oportunidades novas, porque aí você consegue dar sugestões. Como é que você vai dar sugestão de um negócio que você não manja nada? Mas se você começa a ter ideia, você começa a ter oportunidades e aumentar ainda essa ação com esse cliente, ou até com outros clientes, ou até você mesmo criar alguma coisa. Né? Sim. Eu vou te passar um dado e vou entrar no assunto para a gente concluir a nossa conversa, porque isso aqui dá para a gente ficar fazendo 3 podcasts. Você vai ter que voltar aqui mais algumas vezes para a gente poder avançar. Uhum. Mas eu vou te dar um dado. Eu acho que a gente nem começou, na verdade. Isso aí, porque a gente tem muito para conversar e as portas estão abertas, a gente vai fazer mais, porque eu adorei esse episódio, eu quero mais dele. Legal. Mas eu vou te passar um dado. O Brasil hoje forma 11 administradores, 11 advogados para um profissional de TI por ano. Assim, a proporção é 11, 11, 1. Você entendeu o colapso que vai acontecer? Putz. Todos esses caras vão estar pedindo para um programador fazer alguma coisa. E não tem programador para todo mundo. Por isso que eu falo que é a profissão mais cobiçada do mundo. Por isso que estão pagando o que está pagando. Porque é isso que está acontecendo. Se você vê, por exemplo, o que acontece em Portugal, sim, né? O que acontece no Reino Unido, sim, né? Estão importando técnicos de todo mundo para fazer as coisas. Sim. A minha filha trabalha de headhunter em Portugal. Para ela pegar o pessoal daqui é muito fácil. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, essa proporção ela é o que está acontecendo hoje no mercado. Hoje está acontecendo isso no mercado. O programador que quiser ter uma ascensão profissional, que quiser realmente ter sucesso, ele só precisa escolher um nicho em que ele é feliz em trabalhar e fazer um bom trabalho naquele nicho e procurar empresas do mesmo nicho para oferecer a solução, porque vai estar todo mundo sedento por essa tecnologia. Essa empresa que eu trabalho tem tudo a ver com isso aí.
porque eles pegaram esse nicho, por exemplo, de loyalty, de fidelização, mas a galera conversa disso, fala disso com uma propriedade, com um conhecimento de causa muito grande. Você vai, por qualquer cliente que a gente tenha, que já tem algum aplicativo, alguma solução de loyalty, e vai querer comparar com o nosso, vai querer confrontar com o nosso, a gente conversa de igual para igual e ainda monta em cima, entendeu? Sim, sim. E explica por A mais B por que o nosso é melhor, quais os recursos que a gente tem, porque a gente conhece, a gente sabe do negócio, muito mais do que a tecnologia. Né? Sim, é isso aí, esse é o truque. Né? Esse é o truque do 2.0. Exatamente. Então você está indo numa rota muito boa aí, de curso aí com a galera, nessa proposta tua. Você que está aí em casa e está vendo essa proposta do Emerson, do Full 2.0, vou dizer para você, caia de cabeça. Entra nessa mesmo, porque é realmente a profissão do futuro. Na verdade, a profissão de 10 anos atrás para frente já né? Você vê que você não fica desempregado, né? E está sendo cada vez mais a peso de ouro um bom profissional. Um 2.0. O 2.0, Sim. Exatamente. Porque eu tenho lá, por exemplo, necessidade de profissionais. Pô, a gente faz uma seleção de candidatos, sei lá, faz uma entrevista de 20 pessoas para pegar uma, e se duvidar, daqui a 3 meses a gente está procurando uma substituição. Sim. Porque não realmente se aprimora, não estuda para valer, aquela coisa da capa, né? De capa a capa. Come o livro, de cara. De capa contra capa. A quarta capa, isso aí. É. Então, e essa proposta, né? Essa proposta da visão da tecnologia associada com o negócio, com o mercado, é realmente a visão globalizada que a gente precisa na área de tecnologia. Né? Sim. Então, acho que tem tudo a ver. Você que está em casa, aproveita. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa. Eu marquei Canva aqui, mas vai ficar para a próxima. Porque aí quando a gente clicar nesse Canva é futuro. Eu acho que a gente veio do passado e chegou aqui no presente, mas a gente vai marcar outra para a gente fazer esse futuro aqui, para a gente falar sobre a democratização do layout, que é como eu enxergo o Canva. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai clicar isso aí. A ideia é muito legal. Eu acho maravilhosa. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre o futuro. Bom, eu quero só fechar esse nosso episódio, pelo menos em relação ao que você acabou de dizer, falando uma coisa para você. A Tecnoponta está à disposição do empreendedor que está contigo, do líder que você é. Se você precisar de profissionais e quiser encomendar e começar a verificar, a gente forma as pessoas na área que você precisar, para poder formar o seu time. A tua empresa, a empresa que você trabalha, tá de portas abertas aqui na Tecnoponta para de repente gerar demanda ou até para ofertar. Você é uma pessoa que, se a gente colocar em cartaz para poder compartilhar o seu conhecimento, certamente muitos profissionais virão para poder escutar você falar. Legal. Então você é convidado para poder estar com a gente aqui. A empresa que você trabalha também, que veja a gente como uma empresa amiga, que possa sempre estar à disposição. Porque é isso que a gente faz aqui. Eu tenho uma missão de ajudar o Brasil a sair do colapso do desenvolvimento web que vai vir, e eu já estou sentindo na fábrica de software, e eu sei que aqui eu estou produzindo gente. Isso quanto mais pessoas puderem se beneficiar no nosso país, para isso, melhor. Essa é uma missão nossa. Agradeço você por estar aqui e... O prazer foi meu, totalmente. Obrigado. Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com o Edson, porque tem muito assunto aqui. Aliás, eu acho assim, tem uma coisa que eu posso falar para vocês. Acho que eu vou continuar conversando, mas a gente vai voltar a falar sobre o Canva na próxima vez que a gente se encontrar, tá bom? Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse episódio. Vamos em frente. Chupa, mano. Vai, errou no começo, não tá lá. Eu já vou dar risada na hora de editar. Já foi de prima o fechamento.